Hi, what's new? Sou a professora Eliane Machado. Essa é a videoaula do primeiro bimestre do módulo 1, EJA, das unidades escolares da DIESP. Hoje vamos caminhar juntos sobre o gênero textual poem, poema, e também falaremos sobre a intertextualidade, uma conversa que existe entre os textos. Are you ready? Certamente você já leu algum poema por aí, certo? Os poemas estão nos livros, nos cadernos dos apaixonados, nos teatros, nos muros das cidades, nos murais das escolas. Há poemas que viraram canções, como é o caso do soneto do poeta português Luís de Camões. Vamos dar uma conferida. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer, mas que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Foi o cantor e compositor Renato Russo que se inspirou nos versos de Camões para escrever a canção Monte Castelo. Mas os poemas também podem se fazer presentes em cerimônias, como as da posse do presidente John Biden, que ocorreu em janeiro de 2021, quando Amanda Gorman, a poetisa mais jovem da história dos Estados Unidos até aquela data, recitou o poema The Hill We Climb, a colina que escalamos. Eu vou ler um pequeno trecho do poema, mas fique tranquilo, você pode acompanhar a tradução no quadro ao lado. We will not be turned around or interrupted by intimidation, because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation. Our blunders become their burdens. But one thing is certain. If we merge mercy with might, and might with right, then love becomes our legacy, and change our children's birthright. So let us leave behind a country better than the one we were left with. Muito bom mesmo, não é? In English, poema se chama poem. Mas será que você consegue reconhecer a poem quando vê um? Um poema apresenta alguns aspectos que o torna diferente dos demais textos. E esses aspectos facilitam a identificação desse tipo de texto. Let me explain something to you. Deixa eu te explicar algo. Um texto literário possui função estética. Ele se destina ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção. A poem is a literary text. Um poema é um texto literário composto de versos, estrofes e, por vezes, rima. Ele pode apresentar uma estrutura livre, como é o caso do poema The Hill We Climb. Ou ele pode ter uma estrutura fixa, como ocorre no soneto de Camões, que é composto por 14 versos. Vamos mostrar para você, em inglês, as partes estruturais de um poema. E faremos isso utilizando os versos de Emily Dickinson, uma importante poetisa americana. An important American poet. Seria muito interessante
que você repetisse a pronúncia em inglês de cada elemento para que você possa praticar. O nome de um poema é chamado de title. Repete comigo. Title. Title. A pessoa que o escreve, ou seja, escreve o poema, é chamada de author ou poet. Repeat. Author. Author, poet. Existe o feminino de poet, que é poetess, mas não é muito usado. Na verdade, a maioria das poetisas americanas preferem ser chamadas de poet. Cada linha do poema se chama verse. Verse. Could you repeat? Verse. E os versos se juntam para formar. The verses come together to form stanza. Listen up. Stanza. Stanza. Aquele espaço entre as stanzas são chamados de space. Muito fácil, não? Você sabe o que são rimas? Aquelas palavras que terminam com sons parecidos do tipo fama, que rima com lama, e food, que rima com good. Podemos ver na segunda estrofe do poema de Emily que a palavra heard rima com bird. Pois é, os poemas podem estar cheios desse recurso de sonorização, que é chamado de rhyme in English. Listen carefully. Rhyme. E por último, é muito bom não esquecer o assunto do poema, sobre o que o poema fala. The theme. Algo interessantíssimo que podemos falar aqui é sobre a intertextualidade nos poemas. Mas calma, calma, isso não é nada difícil. Deixa eu te falar primeiro essa palavra em inglês. Inner textuality. Inner textuality. Você já deve ter visto a intertextualidade acontecendo muitas vezes por aí. E até mesmo nessa videoaula ela já esteve presente, mas talvez você só não conhecesse o nome. Lembra de quando eu disse que Renato Russo tinha se inspirado no soneto de Camões para escrever Monte Castelo? Pois isso é que é inner textuality. Trocando em miúdos, the inner textuality acontece quando um autor toma emprestado frases, versos, estrofes de uma obra que já é consagrada para usá-la em sua própria obra. É como se fosse um diálogo entre os textos. Existem várias maneiras de se fazer esse diálogo, mas hoje vamos ficar com parody and paraphrase. Parody, paródia. Paraphrase, paráfrase. E qual é a diferença entre elas? Let's see. Parody is a text imitation. É um texto que imita um outro. Pode ser uma imitação de um quadro, um texto escrito ou de uma música com o objetivo de criticar, debochar ou de tornar mais engraçado, provocando humor. Veja, por exemplo, que a música Happy da Felicidade ganhou uma versão em um comercial de produto de cabelo, uma versão totalmente nova. Agora veja esse outro exemplo. A Mona Lisa foi repintada fazendo pose para uma selfie. Ela ficou meio moderninha, não acham? Mas o que é paraphrase? Você notou como a Mona Lisa sofreu alterações em sua aparência? Viu que mudaram muito a letra do Happy da Felicidade? Isso não acontece na paraphrase. Podemos dizer que paraphrase é um tipo de texto que procura tornar mais claro aquilo que foi dito em outro texto. Um exemplo clássico de paráfrase ou paraphrase é o poema que Carlos Drummond de Andrade escreveu parafraseando a obra de Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Compare enquanto lemos. Para escrever seu poema, Drummond toma emprestado a palmeira e o sabiá do poema de Gonçalves Dias, para expressar seu desejo de estar em um lugar onde tudo é belo e fantástico. Genial, não é?
Nós já estamos encerrando esta videoaula, mas acrescentamos que ter conhecimento das coisas ao nosso redor é muito bom. E mais do que isso, é necessário. Que tal você pegar sua UE para descobrir muito mais coisas? O conhecimento não para. Então nunca pare de aprender. Never stop learning.